Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz um estudo que mostra que o Brasil terá mais médicos do que os Estados Unidos em 2025, quer dizer, já no ano que vem, Mônica. O que significa isso? É uma notícia boa ou ruim? Bom dia pra você, Mônica. É uma notícia. É uma notícia, ponto. Isso é bom? É uma notícia. Não tem claro. aquela história, você faz jornalismo do bem ou do mal. Não, eu faço jornalismo, É né? que aquela coisa, vai ter muito Não, médico, mas isso significa muito social. médico desempregado ou não? Pois todos é, eles Megali, a ocupados. gente vai contextualizar tudo isso. Mas primeiro vamos na notícia, né? Sim. O Brasil vai ter em 2025, o Megali, 3 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes, né? Essa marca vai fazer o Brasil passar as que hoje são registradas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2,7 médicos por 1.000 habitantes. O Canadá tem 2,8, o Japão 2,6 e a China 2,5. Esses dados são de quem? Esses dados são de um estudo chamado Democracia Médica no Brasil, que é coordenado pelo professor da USP, Mário Schaeffer. É um estudo que eu já conversei com ele centenas de vezes. Ele esmiuça como é que estão as questões dos médicos no Brasil. Quantos são, onde estão, o que fazem, quais são as especialidades. E agora ele fez essa projeção porque o governo brasileiro anunciou a criação de novas vagas, né? Então essa projeção foi feita considerando todos os cursos de medicina já abertos no país e também esse edital que foi lançado pelo Ministério da Educação, que autorizou a criação de mais 5.700 vagas em 95 cursos. Então, o Brasil chegou ao fim de 2023 com 564 mil médicos diplomados, né? E nesse ano ele vai alcançar a marca, de 597 mil médicos por 205 milhões de habitantes. Então, em 2025, se o crescimento seguir como está previsto, essas novas vagas forem mesmo abertas e os estudantes conseguirem entrar no vestibular, vão ser, em 2025, nós vamos ter 635 mil doutores diplomados para uma população de 206 milhões de habitantes. Agora, o que acontece, o Megali? Isso não vai resolver os problemas que o Brasil tem nessa área. Porque quais são os problemas que o Brasil tem nessa área, segundo ele mesmo estava falando? Primeiro lugar, má distribuição dos médicos pelo território brasileiro. Você tem lugares, por exemplo, você tem cidades, Megali, como Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, que tem cerca de 10 médicos por grupo de 1.000 habitantes. Você veja a desigualdade que é, porque há regiões do Brasil que não tem nenhum médico. Então, essa questão da distribuição é um buraco bem mais embaixo, quer dizer, como ter um plano de carreiras no Brasil, como incentivar médicos a irem para esses lugares mais distantes. Só o salário a gente já viu que não adianta. As faculdades de medicina, a maioria desses médicos é formada por universidades privadas, então você tem um investimento absurdo, né, numa mensalidade muito alta da faculdade de medicina, que estão em grandes centros dessas faculdades, e os médicos acabam fazendo a sua vida e querendo, vamos dizer, de uma certa forma, ter que recuperar esse investimento que fizeram na sua própria educação e acabam ficando nos grandes centros onde tem mais dinheiro. Outra coisa, Megali, a questão da formação dos médicos. Eu não sabia disso, mas 40% dos doutores brasileiros não têm hoje qualquer especialidade médica. Por quê? Porque você tem poucas vagas de residências. Pelos números do Dr. Schaeffer, 43 mil novos médicos se formam todos os anos no Brasil. 43 mil novos médicos. E só existem 20 mil vagas para ingresso na residência. Então, a metade não vai conseguir se especializar, né? Ou vai ter maior dificuldade, porque você pode também ser um especialista se você tiver o título da sua entidade de classe, né? Da sua entidade de especialidade. Mas, Megali, então são vários os problemas. O fato de ter muitos médicos não significa que você vai ter uma igualdade de tratamento e uma garantia de saúde e de médico para todos os brasileiros, Megali. Não é nenhuma notícia, né? É aquela coisa, é notícia, né? As consequências a gente vai ver quando chegar lá. Mas, ao que parece, a gente está diante de um claro caso de má distribuição de médicos, né, Mônica? Onde os médicos querem estar, já há doutores demais, e onde os médicos, alguns, claro, obviamente há exceções, mas em geral preferem não estar, é lá que há carência, né?
É lá que eles são mais necessários. Agora, é uma boa notícia, né? Isso que ele está reforçando. É bom ter mais médicos? É bom ter mais médicos. Isso vai resolver os problemas do Brasil? Não, não vai resolver os problemas do Brasil, que são gravíssimos, né? Megali, como a gente sabe. Você viu que o Lula lançou um vídeo aí de Páscoa falando da cirurgia dele de quadril e de como ele teve a ciência de uma enorme fila de pessoas para fazerem uma cirurgia parecida com a dele, para que não sofram mais dores insuportáveis, como ele disse que sofreu, né? Então, é muito, assim como tem a fila de cirurgia no quadril, você tem filas enormes para todo tipo de cirurgia, muitas pessoas acabam tendo a chance de se salvar, inclusive, né? É dramático o que acontece no Brasil, sendo que existem médicos, existem instituições, o que você não tem é uma boa gestão, uma boa organização desse sistema. Eu gosto de precisar de um médico, né? Lembrei de uma tirinha que eu vi, que é aquela famosa cena do avião, né? Um passageiro passa mal, aí vem o comissário e fala: tem algum doutor a bordo? Aí levanta um cara assim, cheio. Eu sou doutor em filosofia. Aí o cara, não, mas eu preciso de alguém para salvar a vida desse homem. Mas o que é a vida? Mônica, até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã.